Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do mercado de streamings como um todo, mas focar na Paramount Global, que acabou de trazer os seus resultados, falou a respeito da Paramount Plus, da Pluto TV e principalmente perguntar não só para mim como para vocês a pergunta: será que tem espaço para todo mundo nesse mercado? Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando para vocês o que me levou a fazer esse vídeo, a Paramount Global teve um trimestre positivo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns números, só que ela teve um aumento de 4 milhões de assinantes nos últimos 3 meses, e com isso eles chegaram à marca de 60 milhões de assinantes, então é um resultado bom, não é um resultado sensacional, né? Eles não cresceram 10, 15 milhões de assinantes, mas 4 milhões é um resultado positivo. A Paramount tem hoje muitos sucessos, digamos assim, né? Eles tiveram o filme do Top Gun Maverick no ano passado, eles estão lançando Yellowstone, eles estão lançando 35 séries derivadas de Yellowstone, eles estão se aproveitando bastante dessa propriedade intelectual que eles conseguiram, né, tirar do chão, digamos assim. E não só isso, o Fast Service, né, da Paramount Global, que é a Pluto TV, é talvez o maior fast service hoje. A Pluto TV tem cerca de 80 milhões de usuários frequentes, eles não são chamados de assinantes, justamente porque as pessoas não pagam, elas não fazem uma assinatura, elas simplesmente entram e assistem a Pluto TV, só que também é um serviço de streaming de grande destaque, que já está gerando, né, uma renda ali para a Paramount Global, só que mesmo assim, mesmo com esse crescimento, né, 4 milhões de assinantes adicionados e etc., a Paramount teve um trimestre historicamente ruim, e depois da earnings call, as ações da Paramount caíram cerca de 25%, né? Então foi um trimestre catastrófico, mesmo trazendo esse crescimento. E por que foi catastrófico? Porque a Paramount cortou os dividendos dos acionistas. Eles receberiam na casa dos 26 centavos e receberam 5 centavos por ação. Então foi uma queda muito grande, o que levou muitas pessoas a colocarem as ações para vender, justamente porque tem muita gente nos Estados Unidos, principalmente, que gosta de investir em ações que pagam dividendos. Tem ações que não pagam, tem ações que pagam. Você compra ali 1000 ações de uma empresa ou 100 mil ações de uma empresa, ao invés de você colocar o dinheiro na poupança, você vai lá e compra ações de uma empresa que distribui dividendos, e aí você recebe no final de cada trimestre uma participação em cima das ações que você tem. Então muitas pessoas de mais idade fazem isso, muitos investidores fazem isso, então eles acabaram cortando os dividendos de forma absurda, que levou muita gente a colocar as ações para vender, e isso tudo porque eles querem adicionar caixa, né? E isso adicionaria cerca de 500 milhões de caixa para a empresa no decorrer do ano inteiro. Então aqui uma reportagem do Hollywood Reporter, né, falando a respeito desse assunto. Na verdade, antes disso, eu vou mostrar para vocês como as ações caíram, né, ó. Essas daqui são as ações da Paramount Global, ela continua em queda, menos 2,28, né, na sexta-feira, mas vamos dar uma olhadinha no último mês aqui, só para vocês terem uma ideia. As ações estavam caminhando aqui na casa dos 22, chegando a 23 até quase 24 dólares, quando, né, aconteceu a earnings call, e ela despencou de 23 dólares praticamente para 16 dólares. Então, um valor realmente muito absurdo, né, uma queda realmente muito absurda. E aqui o market cap da empresa, ou seja, o valor de mercado de 9 bilhões de dólares, é um valor de mercado muito baixo. Para vocês terem uma ideia, a Amazon pagou pela MGM 8 bilhões, acho que foi na casa dos 8 bilhões, então vocês imaginem que eles poderiam possivelmente ter comprado a Paramount por 10, 12 bilhões, né, porque eles pagariam um premium em cima das ações. Eles provavelmente conseguiriam ter comprado a Paramount, que é uma empresa muito maior, com propriedades muito mais atuais, né, com muito mais coisas. Então eu acho que esse valor de mercado da Paramount coloca algumas coisas em perspectiva, inclusive a compra da Fox pela Disney, né? A Disney pagou 72 bilhões pela Fox. Será que não seria melhor ter comprado uma Paramount ou alguma outra empresa menor, né? Porque o valor de 72 bilhões pela Fox parece cada vez mais absurdo, né? Eu acho que a Disney não fez um excelente negócio, mas se vocês não se lembram, né, a Comcast entrou no meio da negociação, começou a jogar dinheiro na negociação, com certeza esperando que a Disney gastasse mais dinheiro para comprar a Fox, e eles acabaram fazendo a Disney gastar cerca de 20 bilhões a mais, justamente porque eles entraram colocando uma proposta superior. E aqui, se vocês quiserem ver, né, ó, o site da Paramount, paramount.com, você entra aqui em Investor Relations, né, ou só Investor no caso aqui. Aí você tem as ações, etc, Earnings, Materials,
né, ó, first quarter de 2023, eu já baixei isso daqui, né, ó. Você tem o resultado do primeiro trimestre. Para dar uma olhada, eu não vou entrar muito a fundo, justamente porque os números do serviço de streaming acabam não sendo tão relevantes assim, porque os problemas da empresa são muito maiores. Né, ó, você vê aqui, Global Subscribers, 60 milhões, mais 4,1 milhões. Revenue Growth, 65, né? Year by year. E aqui, número 1, Premium Streaming Service in the US, signups. Foi o serviço de streaming que mais cresceu nesse trimestre nos Estados Unidos. Cresceu mais do que HBO Max, cresceu mais do que Disney Plus, cresceu mais do que todos os outros grandes serviços. Então, mérito da Paramount. Só que a questão mais importante do vídeo de hoje é: será que 4 milhões por trimestre é o suficiente para que a Paramount ganhe dinheiro com o serviço de streaming? Lembrando que o Disney Plus já passou dos 100 milhões, a HBO Max está passando dos 100 milhões também. Com certeza, a hora que a gente unir HBO Max com Discovery Plus, formando o Max, eles vão bater também a casa dos 100 milhões, 110, 120. Eu acredito que em breve o Max vai ter cerca de 150 milhões de assinantes mundialmente. Será que a Paramount, com 60 milhões, mesmo que eles continuem com esse crescimento alto de 4 milhões por trimestre, eles vão levar quanto tempo aí para chegar na casa dos 100 milhões? Que não é o suficiente ainda. A HBO Max está tendo que remover muito conteúdo. O Disney Plus, mesmo tendo batido a casa dos 100 milhões, 150 milhões, está tendo que remover também muito conteúdo para conseguir tornar o serviço de streaming lucrativo. Será que a Paramount Plus consegue fazer dinheiro com tão pouco assinante assim? Será que essa disputa não vai acabar ficando somente entre os grandes? Isso é uma coisa que vários analistas já falaram. Eu, inclusive, falei aqui no canal também, né, seguindo mais ou menos esse mesmo raciocínio, que o mercado dos streamings, na minha opinião, vai acabar sendo dominado por Netflix, por Disney, por Warner Bros. Discovery, pela Amazon, né, obviamente, porque é uma empresa tão grande que eu acho que eles conseguem se manter, né, e eles têm um serviço de streaming também que é ligado ao Prime, né, digamos assim. Então muitas pessoas não assinam o Prime Video, mas são membros Prime. E eu acho que a Apple vai continuar tendo uma presença forte, né? Eu acho que eles vão crescendo bem devagarzinho porque a Apple consegue sustentar um serviço de streaming somente pelo poder da sua marca e, obviamente, pela lucratividade que a Apple tem. Eu acho que todas as outras marcas ou vão ter serviços menores, como é o caso do Crunchyroll, que é um serviço de streaming de sucesso, que reports aí dizem que já está dando lucro para a Sony. Eu acho que os outros serviços, essas empresas do meio, por exemplo, Lionsgate Plus, Paramount Plus, Peacock, que pertence a uma empresa muito grande, mas é um serviço de streaming menor, eu acho que esses serviços de streaming não vão conseguir se sustentar a longo prazo, e eu acho que eles têm duas opções: ou serem anexados por algum outro serviço de streaming maior, ou seja, uma HBO Max da vida, uma Amazon Prime comprarem a Paramount e você ter lá uma aba da Paramount dentro da Max ou dentro do Amazon Prime Video, de repente a Amazon fazer mais ou menos o que eles fizeram com a MGM, que é comprar a empresa, absorver parte do conteúdo, manter o conteúdo separado, né? Fazer umas maluquices aí que a Amazon tem feito praticamente todo mês. Ou a segunda opção seria esses serviços de streaming se tornarem mercenários nessa guerra dos streamings, mais ou menos como a Sony é hoje. Eu não digo mercenários num sentido ruim, eu digo que eles não têm a própria bandeira. A Sony, obviamente, já teve o Crackle, que eles venderam, né? Que eles não são mais os donos. E o Crackle saiu muito antes dessa guerra dos streamings começar, então eles vieram até um pouquinho antes da curva, e agora eles não têm serviço de streaming, eles têm acordos com a Netflix, eles têm acordos com o Disney Plus, eles vendem filmes on demand, então tem muitas opções ali, e a Sony aparentemente está ganhando muito dinheiro vendendo, licenciando conteúdo para outros serviços de streaming. Tanto que tanto a Disney quanto a HBO Max estão estudando a possibilidade de licenciar conteúdo para outros serviços. A Disney foi uma grande surpresa, né, quando o Bob Iger falou isso. Até hoje tem pessoas criticando essa nova movimentação aí do Disney Plus. Então eu acho que a segunda opção seria a Paramount Global simplesmente desistir desse negócio, porque eles não podem continuar perdendo 550 milhões de dólares por trimestre. Uma empresa que é avaliada em somente 9 bilhões de dólares. É uma perda muito grande, né, trimestre após trimestre. E eles podem começar a licenciar conteúdo para outros serviços. Então,
provavelmente os outros serviços ganhariam mais relevância. Se a Paramount não estiver disposta a ser vendida para uma outra grande empresa, eles podem fazer isso, cancela a Paramount Plus e começa a licenciar conteúdo para terceiros. Eles podem vender uma série para um determinado serviço, podem vender outra série para outro determinado serviço, licencia produtos da Star Trek para a Amazon Prime, por exemplo, porque a Amazon Prime é desesperada por grandes franquias. Ó, licenciamos Star Trek, licenciamos as séries do Yellowstone para Netflix, com certeza explodiriam mais ainda se elas estivessem disponíveis na Netflix. Então, eu acredito que isso vai acontecer a partir de agora. Eu não acho que vai acontecer já no mês que vem. Eu acho que muitas dessas grandes empresas estão fazendo aquele jogo de piscar, né? Tá todo mundo um olhando pro outro de olho aberto, esperando alguém piscar. Eu acho que em algum momento ou uma Universal vai cancelar o Peacock, ou alguma dessas grandes empresas vai desistir do próprio serviço de streaming e vai licenciar o seu conteúdo para os outros. E eu acho que a Paramount seria a candidata ideal a fazer isso, justamente pelo resultado catastrófico, e eu vi muitos analistas falando mais ou menos no mesmo sentido, que a Paramount tentou e não conseguiu, né? Então ela seria a primeira grande derrotada. Obviamente a gente já teve o Quibi, né, que deixou de existir, a gente já teve algumas fusões dentro dessa guerra dos streamings, só que a Paramount Plus seria a primeira grande derrotada nessa guerra dos streamings, porque eles estão gastando muito dinheiro. As séries do Star Trek são muito caras, as séries do Yellowstone são muito caras, né? Parece que eles gastaram aí 500 milhões de dólares nessa última leva de séries da Yellowstone. Eu não sei exatamente qual é o período, né, se foi no decorrer de um ano, só que parece que realmente é um investimento muito alto para manter a Paramount Plus, né? A tendência é que eles comecem a retirar conteúdo também, como os outros serviços estão fazendo, HBO Max e Disney Plus, e isso acabe enfraquecendo a plataforma. Então é um assunto muito delicado que a Paramount agora vai ter que resolver com os acionistas, com o conselho, né? O Bob Bakish, que é o CEO dentro da Paramount, com certeza vai ter que tomar algumas decisões bastante radicais a partir de agora, porque os acionistas não estão gostando do que vem acontecendo. E aqui, só para finalizar, né, dando uma olhada na reportagem do The Hollywood Reporter, que eu citei no começo do vídeo, ações da Paramount caem acentuadamente enquanto analistas discutem corte de dividendos. Um corte de dividendos normalmente sinaliza mudanças materiais nas visões dos perfis de risco da administração. Então eles, né, quando você corta os dividendos, a impressão que passa para os acionistas é que os problemas são muito mais graves, né, do que eles fazem parecer. E aqui muitos analistas estão colocando a empresa como um risco negativo, né? Estão tirando a aprovação da Paramount, estão falando que está na hora de vender as ações, né? Porque lá muitos analistas falam se está na hora de você comprar a ação de determinada empresa ou de você vender. Então muitos analistas mudaram de comprar para vender. Isso fez com que uma galera deixasse de querer ações da Paramount, fazendo com que ações despencassem. Então, pessoal, só para resumir, né, foi um trimestre positivo para o setor direct to consumer, né, para o setor direto para o consumidor dentro da Paramount. Foi um trimestre que os serviços de streaming cresceram, então foi positivo nesse sentido, mas foi catastrófico do ponto de vista financeiro e o resultado disso nas ações foi ainda pior. Então, é aquele negócio que poderia dar certo em uma situação diferente, mas talvez não dê certo nesse atual mercado. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que deveria acontecer com a Paramount. Vocês concordam comigo que a longo prazo eles vão acabar desistindo do próprio serviço de streaming e vão vender conteúdo para outros serviços? Na minha opinião, seria o cenário ideal para a Paramount, fazer mais ou menos como a Sony está fazendo, ou vocês acham que eles têm que insistir no serviço de streaming e ter mais um serviço para a gente ter que pagar, mais um serviço de streaming para a gente assinar? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.